Passagem convosco, igreja, amém? Poder sentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Que caia fogo do céu e queime esse altar, que é o nosso coração. Nós temos um Deus que tem fogo consumidor e Ele queima tudo aquilo que não provém dEle, tudo aquilo que não agrada o coração dEle, Ele queima, porque Ele é Deus e Ele faz. Amém? Que bom que você está aqui na casa do Senhor, que bom que Deus te deu força para vir buscar a presença dEle, porque somente Ele pode renovar nossas forças para a semana seguinte, somente Ele pode nos dar novas estratégias, novas ferramentas para enfrentar as dificuldades do dia a dia, porque a Bíblia diz: deixa cada dia o seu mal pertence. Então Ele está falando para nós não se preocupar com o dia de amanhã, deixa que amanhã Deus vai renovar suas forças, vai te dar estratégia para que você consiga enfrentar a cada gigante que se levanta contra a sua vida. Gostaria que você, sentado como está, coloque a mão sobre o teu coração, em nome de Jesus. Pai, aqui nós estamos diante de Ti, já entramos no Santo dos Santos, na oração inicial, em meus louvores, e cada um que está aqui, Pai querido, veio buscar somente a Tua face. E o melhor convidado aqui dessa noite é a presença do Teu Espírito que está aqui nessa noite. Aqui não tem ninguém mais especial a não ser o Teu Espírito, a pessoa do Espírito Santo, a Trindade, aquele que manifesta a glória e a honra para o Teu santo nome, aquele que nos traz conforto, aquele que nos traz consolo, é aquele que nos consola todos os dias, assim como Jesus nos prometeu quando estava sendo assunto aos céus. Ele disse: estou indo para casa, preparar um lugar para cada um de vocês, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E Jesus, Ele quis nos dizer isso, Pai, que o Espírito Santo nos dará conforto e consolo para cada dia que nós enfrentamos. O Espírito Santo nos dará conforto e consolo para cada dificuldade que nós passaremos, porque Ele sim nos conforta, Ele sim nos consola, Ele sim nos dá força para que nós possamos enfrentar os dias maus que virá. Então o Espírito Santo de Deus manifesta no coração de cada um que aqui está, para que a Tua palavra ela seja cada dia mais viva e eficaz no coração da Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32 diz assim, assentado como estão, mas em reverência à palavra de Deus, diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar na sua vida como trigo, pediu para peneirar a sua vida como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça, confirma aos teus irmãos. Amém? O tema da mensagem de hoje é Emanuel, Deus conosco. Deus Emanuel significa Deus conosco. As lutas internas e externas não significam ausência de Deus. O que Satanás joga em nossos corações é que quando nós estamos passando por dificuldades intermináveis ou invencíveis, parece que Deus se afastou de nós. Parece que quando nós passamos por tanta dificuldade na nossa vida, parece que elas são muito doloridas, a ponto de nós olhar para dentro de nós e pensar: será que Deus se afastou de mim? Será que Deus não está olhando para mim? Tanto lutas internas ou externas.
luta na mente, no coração, no espírito. Mal sabe nós que no mundo espiritual existe uma batalha terrível entre anjos e demônios, para que você não alcance a sua bênção. É que nós não entendemos o mundo espiritual, porque se nós entendermos o mundo espiritual, nós vamos ficar muitas vezes até loucos, porque é difícil demais para nós entender as coisas de Deus. A Bíblia diz que somente o Espírito Santo conhece as profundezas do coração de Deus. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele de coração puro, de mãos limpas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável, um espírito voluntário. Quando nós dizemos isso para Deus, nós estamos falando: Deus, a luta que eu passar, dê-me força, dê-me sabedoria. Sabe, Salomão foi muito inteligente, um homem mais inteligente que existiu, um dos mais ricos. Quando Deus falou com ele, disse: Salomão, pede para mim o que você quiser. Salomão simplesmente disse: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa lidar com todo esse povo. Salomão poderia ter pedido muitas mulheres, muito dinheiro, muitas outras coisas, mas a Bíblia diz que Deus, ele disse: conforme somente isso você me pediu, você foi muito simples ao pedir, eu vou acrescentar mais coisas na sua vida. E a pessoa que Deus aparece hoje para mim, para você, e pergunta: pede o que você quer que eu faça para você. Muitos de nós pediria dinheiro, muitos de nós pediria carro novo, muitos de nós pediria mais terras, muitos de nós pediria casa nova, muitos de nós pediria: Deus, eu não aguento mais essa luta, Senhor, faz com que ela cesse na minha vida. A luta faz parte do nosso cotidiano, a luta faz parte do nosso dia a dia, ela não vai terminar enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Dores e sofrimentos teremos, lutas são constantes. O que nós devemos aprender com as lutas diárias isso é uma escola para a minha fé, isso é escola para me dar sabedoria, isso é uma escola para que eu possa enfrentar a luta de amanhã muito melhor do que eu enfrentei hoje. Então, e se Deus aparecesse para nós hoje e perguntasse: o que você quer que eu te faça? Será que nós faríamos como Salomão? Senhor, me dá sabedoria para que eu possa vencer todos os dias. Daí Deus olharia para mim e para você, como diz Mateus: busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas eu acrescentarei. Foi o que Deus fez para Salomão, Deus acrescentou, pois Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos, não andeis inquietos por coisa alguma, antes em tudo apresenta a Deus, através das vossas orações, das vossas súplicas, como ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. O que Deus nos mostra aqui luta vocês vão ter todos os dias, vocês só vencerão a luta no dia a dia se lançar aos pés da cruz, se buscar a face do Senhor. 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14 diz, coloque para mim, Natan: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Deus está dizendo: se nós nos humilharmos diante dele, buscar a face dele e arrepender de nossos maus caminhos, então ele vem e sara a sua terra naquele dia, daquela luta que você está enfrentando. Mas nós não estamos entendendo que nós devemos nos humilhar diante dele. Ah, pastor, o que é humilhar? Você colocar o seu rosto em terra e dizer: Senhor, sem o Senhor não sou nada. Se não for o Senhor na minha vida, de que adianta eu ter carros, casas, terras? Não adianta nada. De que adianta eu ter muito dinheiro se eu não tiver o Senhor na minha vida? De nada disso vale a pena. Senhor, diante do Senhor, Pai, de tudo aquilo que eu busco aqui na terra, se eu não colocar o Senhor em primeiro lugar,
Nada disso tem serventia para mim. Você pode ter até 4 faculdades, ganhar 50 mil, 100 mil por mês. Se não for Deus na sua vida, de nada disso vale na sua vida. De nada disso tem serventia. Tem muita gente que tem muito dinheiro, quando não tem Deus na vida dele, não tem paz. Quantas pessoas morreram com a Covid? Milionários, bilionários, donos de bancos, morreu. Tinha muito dinheiro. Dinheiro não compra saúde. Mas quando você tem Deus na sua vida, você fica despreocupado com tudo isso. Sabe por quê? Mesmo que você morra aqui nessa terra, você sabe qual é o seu endereço. Você sabe qual é o seu caminho, você sabe qual é o seu destino. Porque quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais turbulência nós enfrentamos. É melhor um mar agitado com Deus do que uma maré mansa e Satanás tentando controlar a nossa vida. Os discípulos estavam com Jesus no barco, enfrentaram tempestade, mas Jesus estava no barco. Eles sabiam em que eles iam buscar socorro. E eles disseram para Jesus: não te importa que nós vamos morrer? Quando Jesus disse para eles: homens de pouca fé, Jesus estava dizendo: se vocês morrerem, sabe que vocês não são daqui, vocês vão para casa, vocês estão comigo, fica tranquilo, fica em paz. Deus Emanuel, Deus conosco. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Coloque para mim na tela. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Versículo 7. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. É lançar diante do Senhor. A Erika leu aqui no início: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu te aliviarei. Mas parece que quando nós estamos cansados, sobrecarregados, nós perdemos forças, nós perdemos estratégias, nós perdemos o rumo, perdemos a consciência que nós temos que buscar a Deus, porque parece que tem sido pesado demais a luta da nossa vida. Lança sobre Ele tudo aquilo que te aflige, tenha paz de Cristo na sua vida, tenha a mente revestida e guardada em Cristo, pois Ele tem cuidado de cada um de nós. Pois a paz que há em Cristo Jesus excede e ultrapassa qualquer barreira, qualquer situação que para nós é difícil demais. A paz que está em Cristo ultrapassa qualquer barreira e qualquer situação difícil. Tenha isso na sua mente. A luta de amanhã que você vai enfrentar, você passará por ela dando glória só se você entender que Jesus está no controle de tudo. Só se você entender que Deus Emanuel é Deus conosco. Jesus não disse que não teríamos lutas e batalhas. João 16,33 ele diz: tenho-vos dito isto para que tenha paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando para mim e para você bem assim: ei, amanhã você vai enfrentar coisas que podem ser pior do que essa, mas tenha paz, fica tranquilo. Coisas pior que essa eu passei. Jesus está dizendo para mim e para você: a situação pior do que essa que vocês vão enfrentar, eu já passei, eu já paguei para vocês. Você está achando que você enfrenta a semana inteira, ela é invencível? Ela é muito dolorosa? Já parou para pensar o que Jesus enfrentou por você? Já parou para pensar o que Jesus passou por você? Muitos de nós cantamos uma certa canção que diz que nós queremos ter a fé do seu filho Jó. Acho que nós deveríamos pensar um pouquinho antes de cantar essa canção. Sabe por quê? Você quer ter a fé de Jó, mas você quer passar o que Jó passou? Ninguém quer. Eu quero ter a fé de Abraão. Mas se Jesus pediu o seu filho, você vai ter fé de falar: Jesus vai preparar para ti um holocausto, meu filho? Será que nós estamos preparados para pedir tal coisa para Deus comparado aos homens da Bíblia?
Eu quero ser como o apóstolo Paulo, pregar a palavra, mas está pronto para ser decapitado, igual o apóstolo Paulo. Quero ser como o profeta messiânico Isaías, que anuncia sem medo, está pronto para morrer, partido ao meio. Deus conhece cada um de nós, Ele conhece nossas limitações, Ele conhece aquilo que nós passamos todos os dias. Ele sabe qual é o tamanho da sua fé, Ele sabe qual é o tamanho da sua luta. Ele não vai dar algo que você não suporte, Ele não vai dar algo que você não aguente carregar, Ele não vai fazer algo na sua vida que você não vai mais suportar. Deus, Ele faz conforme a nossa fé. Ter a fé de Jó, passar o que Jó passou, eu acho que não existe homem depois de Jó passar o que ele passou. Você pode pensar que a sua luta é muito terrível, você pode até tentar comparar ela com a luta de Jó, mas perder tudo, igual Jó perdeu terra, Jó perdeu gado, Jó perdeu ovelhas, Jó perdeu esposa, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu tudo. Seria como se pegar o homem mais rico do mundo e tirar tudo dele. Mas o Deus conosco estava com Jó. Deus conhece a sua limitação, Deus conhece aquilo que você suporta, porque Deus conhecia quem era Jó. Porque Satanás, quando chegou na presença de Deus e disse: ele só faz isso porque ele tem tudo, Deus disse: não. Satanás pediu: então deixa eu tirar tudo que ele tem. Deus disse: então vai lá e tira, só não toca na vida dele. Porque Deus sabia que a fé de Jó, ela era inabalável. Será que nós conseguimos mensurar, calcular o tamanho dessa fé? Será que você consegue calcular o tamanho da sua fé hoje? Será que você consegue passar a luta do dia a dia e tentar imaginar o Deus Emanuel, o Deus conosco está comigo? Sabe como que você derrota Satanás? Muitos de nós levantamos com mau humor no dia seguinte. Satanás não sabe o que você pensamos, mas ele age com estratégia daquilo que nós agimos, daquilo que nós fazemos ou falamos e proferimos da nossa boca. Se ele vê você mal-humorado de manhãzinha, ele vai trazer muita irritação para você. Mas se ele estiver acordado alegre, colocando Deus na sua vida, cantando, louvando a Deus, ele vai até tomar mais raiva de você, mas ele vai saber que em você ele não pode tocar. Satanás, quando ele olhar para você no dia seguinte, ver que você acordou adorando a Deus, ver que você acordou orando a Deus, ver que você acordou sorrindo, é tirar o mau humor do rosto e olhar para aquilo que Deus fez para você. A Bíblia diz que a terra aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e anunciam o firmamento das obras de suas mãos. É olhar para a glória de Deus, é olhar para o firmamento de Deus, olhar para aquilo que Deus fez também para você e colocar um sorriso no rosto. Olhar para quem está perto de você, deixar o brilho do Espírito Santo brilhar mais, deixar Deus falar um pouquinho mais na sua vida. Pastor, você não sabe o que eu passo em casa, você não sabe o que eu passo no local de trabalho. O Espírito Santo sabe. Ele é a melhor pessoa para saber. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não passa por luta. Quem disse? O pastor não é santo. O pastor passa por luta. E muito mais batalhas espirituais, ataques, retaliações. Mas sabe como que nós vencemos todas essas lutas? À luz da Bíblia, oração constante, tendo intercessores. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Quando eu estou passando por situações difíceis, lutas internas na mente, e parece que ela vai ser intermináveis, eu recebo mensagens de pastores, amigos meus, que diz: estou orando por você, Deus mandou eu te mandar esse versículo. Ou alguns me ligam: pastor, quero orar com você. Sabe o que é isso?
Emanuel, Deus conosco. Salmo 46 diz que Deus, Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Então nas suas aflições do dia a dia, Deus está presente na sua vida. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Essa luta que você enfrenta todos os dias, ela jamais será maior do que a sua vitória. Você pode enfrentar todas as lutas que for, mas saiba que a vitória será muito maior do que a luta que você está enfrentando, porque Deus te dará estratégias. O salmista, ele tem que ser nosso exemplo. Olha só o que diz no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus Emanuel está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, Deus Emanuel, Deus conosco, está comigo. Então entenda bem uma coisa: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não está sozinho. Salmo 139 diz que se eu subir aos céus, aí tu estás. Se eu pisar a minha cama no mais profundo abismo, lá no inferno, ali tu também estás comigo. Você não está sozinho. E ele ainda diz: para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Você serve um Deus onipotente, onisciente, onipresente, está com você todos os dias. Você não está sozinho nessas lutas. Só devemos entender bem uma coisa: é colocar Deus em primeiro lugar, porque parece que essas lutas, ela tem sido muito maior do que a presença de Deus na nossa vida. E se nós fizermos assim, e de fato ela vai ser maior do que Deus na sua vida, porque daí nós enfatizamos muito as lutas. Nós devemos olhar para essas lutas e enxergar as cicatrizes que ela deixou em nossas vidas, e permitir que as cicatrizes nos faz avançar mais um pouquinho. É olhar para as pancadas de cada luta e saber que você venceu. É olhar para essas pancadas das lutas do dia anterior e a luta que vier no dia seguinte, e você vai dizer: isso aqui é fichinho comparado àquilo que eu passei. De repente você está pensando: mas eu estou com uma dívida assim, assim, assim. Será que eu vou conseguir pagar? E Deus está dizendo bem assim: meu filho, te dei cura. E meu filho, salvei seu casamento. Você não tinha condições nenhuma, mas eu te restaurei. Você está achando que isso é maior do que aquilo que eu já fiz para você? O problema é que nós olhamos para nossas lutas do dia a dia e pensamos que esse gigante jamais vai tombar. Saul estava na montanha, cercado dos melhores homens que ele tinha, fortemente desarmado. Lá embaixo tinha um gigante filisteu com seus exércitos, e todos ali com medo de descer e enfrentar o gigante 40 dias afrontando o exército de Saul. Não tinha homem suficiente. Poderia ser o melhor homem que Saul tinha, mas se não colocasse Deus em primeiro lugar, não iria fazer nada. Então chega um moço chamado Davi, homem temente a Deus, homem que passou por dificuldade, homem que passou por afronta, homem que passou por ser enxotado pelos seus irmãos, um menino que enfrentou urso, enfrentou leão. Então ele olha para aquele gigante e diz para Saul: deixa eu ir lá, que eu vou matar aquele gigante. E ele diz: não, Davi, você é moço demais, você não tem nem capacidade, você não tem experiência. Então deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas do mundo vão dizer que você não vai conseguir vencer a luta que você está enfrentando, vai dizer que você não vai conseguir chegar onde você quer chegar, vai dizer que o sonho que você tem, ele é alto demais para você alcançar. As pessoas aí vão dizer para você que você é incapaz,
As pessoas vão querer medir você da mesma maneira que eles medem a vida deles. Vai dizer para você que aquilo que você planeja ter, jamais você vai conseguir. Foi o que Saul disse para Davi. E as pessoas vão querer te dar estratégia daquilo que ela viveu, daquilo que ela passou. A estratégia e ferramenta dela serve para ela. A que Deus te dá serve para você. Saul tentou colocar as armaduras e ferramentas para Davi ir lá e matar o Golias. A Bíblia diz que Davi pegou a espada, Davi foi andar, não conseguia mais andar, porque era grande demais e aquilo não era dele. O que nós temos que entender é a ferramenta que Deus dá para mim enfrentar as minhas lutas diárias, ela serve para mim enfrentar as lutas diárias. Jamais eu posso dar minhas ferramentas para o meu próximo. Eu posso dar orientação de como buscar estratégias e ferramentas para vencer o dia seguinte. Então Davi tira aquela armadura, devolve tudo para Saul e diz: isso aqui não serve para mim, isso aqui não é meu. E às vezes está pensando: pastor, mas as estratégias que eu tenho é simples demais. Sabe qual era a estratégia que Davi tinha? Um cajado, uma funda e 5 pedras. E Davi derrubou o gigante. Então deixa eu te dizer uma coisa: Deus conosco está com você. Deus Emanuel está com você. Ele fará você derrubar cada gigante que se levantar contra você. Ele vai fazer você derrubar o incircunciso filisteu que se levantar contra a sua vida. Porque Golias disse para Davi: está achando que eu sou cachorro? Você me diz com pau e pedra? Davi olha para ele e diz: você vem a mim com escudo, lança e espada, mas eu vou contra ti. Ele não disse que ia com fundo e pedra. Ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não exaltou as ferramentas que ele tinha. Davi não exaltou quem ele era. Davi exaltou primeiro Deus na vida dele. Exalta Deus primeiro na sua vida para você vencer as batalhas. Quantos testemunhos você já ouviu? Eu fico admirado com pessoas que já viram tantos milagres de Deus. E eu converso com tantas pessoas, principalmente em Cuiabá, e as pessoas veem os milagres que Deus já fez, e as lutas que enfrenta, acham que ela vai ser interminável, acho que ela é grande demais. Aí você conversa com essa mesma pessoa e ela vem e diz bem assim: fulano, você viu o que aconteceu com fulano? Você viu o que Deus fez na vida dele? Eu vi na internet que fulano, Deus abençoou muito a vida dele, Deus mudou a vida dele, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Além de eu olhar e engrandecer a minha luta, eu só olho e enxergo o milagre do outro. Eu tenho que olhar as minhas lutas e enxergar já a minha vitória. Eu tenho que enxergar o meu milagre. Eu tenho que materializar o meu milagre e dizer: eu vou vencer, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, porque Cristo já venceu na cruz. Então entenda bem uma coisa: aquilo que você planeja, aquilo que você deseja em Deus, busque em Deus. Satanás vai tentar te parar todos os dias, mas se você orar e profetizar sobre a sua vida e tomar posse do que diz o Salmo 91, que Deus dá ordem aos anjos ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos, isso vai acontecer. Você tem que olhar para dentro de você e enxergar que o mesmo milagre que Deus fez na vida da outra pessoa é possível Deus também fazer na sua. Da mesma maneira que Deus salvou o casamento de fulano, da mesma maneira que Deus recuperou fulano, da mesma maneira que Deus multiplicou tudo em dobro, assim como Ele fez na vida de Jó, é possível fazer também na minha. Porque nós servimos a um Deus que Ele é imutável. Ele não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele diz que você vai vencer, você vai vencer. Se Ele diz que você já venceu, então você já venceu. Quando estiver em uma situação difícil, que parece que não vai vencer, pega a visão, pega essa visão aqui, Salmo 121, versículo 1 e 2 diz: eleve meus olhos para o monte, eu sei que meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Quando você passar por situações complicadas demais, pare de olhar para baixo, pare de focar no seu problema, na sua luta, eleve os seus olhos para o monte, olhe para cima, porque o seu foco está em Deus. Pare de
ficar olhando para baixo, para de ficar tentando mensurar e calcular o tamanho da sua luta. A Bíblia diz em Filipenses: eu prossigo para o alvo, para o prêmio soberano da vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. É para frente, não é para baixo, não é para trás, é para frente. É olhar para a cruz de Cristo, é enxergar a vitória. A Bíblia diz que Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, ele abandonou tudo, o prazer momentâneo, e enxergou o Deus invisível. Ele enxergou a vitória de Cristo. Então para de ficar olhando para baixo, olha para o alto, olha para cima. O seu socorro vem de Deus, o seu socorro vem do Senhor. Ele não vem do homem, ele não vem de governos. O teu socorro vem de Deus, o Deus conosco, Deus Emanuel. O teu socorro só vem dele. De repente está pensando: mas é porque eu mereço. Não, porque eu lutei. Não, graça é um favor imerecido, ninguém merece. Mas nós servimos a um Deus misericordioso, que estende suas mãos todos os dias para nos salvar. Olhe para cima. Pare de ficar calculando o tamanho da sua luta e quando que ela vai terminar. Olhe para Deus e saiba que Ele vai te ajudar a vencer. Deus nos promete que nas situações difíceis Ele está presente. Olha só, Isaías capítulo 43, versículo 2 e 3 diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Quando passares pelas águas, Deus conosco, Emanuel, estará contigo. Quando passares pelo fogo, a Bíblia está te calculando a dificuldade do dia a dia: água, fogo, mar. Ele pensa pensando: pastor, passei por uma situação difícil, discuti com meu pai, com minha mãe, com meu marido, com minha esposa, discuti. Ele pensa passando pelo fogo, não vai te queimar, nem a chama vai arder em ti. De repente está passando pelas águas, você não vai se afogar, fica tranquilo. Deus está contigo. A Bíblia diz em Isaías que os ouvidos de Deus não é surdo para que não possa te ouvir, nem a mão dele está encolhida para que não possa te salvar. Mas Ele prometeu: eu estarei contigo. Jesus, quando subiu aos céus, Ele disse: enviarei o Espírito Santo que estará com vocês todos os dias, Ele te consolará. Deus Emanuel, Deus conosco, está contigo todos os dias. Por isso, em Efésios capítulo 6, versículo 10 diz, e nos dá essa estratégia: a Bíblia nunca disse para mim e para você que seria fácil servir a Deus. Ela nunca disse para mim e para você que nós ficaríamos ausentes de lutas. Mas ela nos dá estratégia todos os dias para nós suportar todos os dias. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A Bíblia está dizendo para mim e para você todos os dias: no dia seguinte, peça revestimento de Deus, peça armadura de Deus, peça cobertura, peça estratégia, para que você possa suportar a astuta cilada do diabo. Sabe o que acontece conosco? Levantamos, acordamos, muitas vezes nem olhamos para esse Deus soberano e queremos vencer a luta. Estamos passando por situações difíceis, mal olhamos para esse Deus, mal damos bom dia, Espírito Santo. E Deus, Ele olha para mim e para você com uma expectativa de olhar: é hoje que Ele vai falar comigo, é hoje que ela vai falar comigo, é hoje que ela vai abrir a boca deles, Ele vai cantar louvores ao meu nome. E passar horas e após horas, nós não damos um louvor a Deus, cantamos qualquer outra música que não é louvor a Deus. Aí quando chega
No final do dia, a gente olha para dentro de nós e diz: nossa, eu achei que eu não ia conseguir chegar até aqui. Mas a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos, porque Deus, Ele ainda tem esperança que nós ainda vamos agradar o coração dEle. Deus, Ele olha para mim e para você e diz que ainda há esperança, porque a Bíblia diz: traz à memória aquilo que pode te dar esperança. Ele é que sabe o pensamento que Ele tem a nosso respeito. Como você acorda? Qual é a estratégia que você pede para Deus no dia seguinte? Nós mal oramos ao deitar, muito menos ao levantar. Mal oramos para agradecer a Deus a comida que Ele colocou em nossa mesa. E ainda queremos que as lutas sejam termináveis. Mas a Bíblia diz que a luta, enquanto nós vivermos aqui nesse mundo, ela vai ser interminável. Porque lá para onde nós vamos não tem luta, não tem guerra, não tem choro, nem ranger de dente. Não tem dificuldade lá no céu. Mas qual é os seus planos do dia a dia? Ao deitar, ao acordar e ao comer o alimento que Deus te deu. Você tem pelo menos olhado para esse alimento e agradecido a Deus? Porque quantas pessoas não têm nem 1/3 do que você tem? Eu sempre, quando eu vou orar a Deus agradecendo o alimento, eu peço para Deus: Deus, abençoe os órfãos, os necessitados e as viúvas, os moradores de ruas que não têm o que comer nesse momento. Já parou para pensar que deve ser muito dolorido o seu filho chegar em você e pedir tal coisa e você não ter o que dar para ele? Mas ele está pensando: mas eu tenho. Porque Deus tem tido misericórdia de nós. Deus tem tido misericórdia também dos órfãos, necessitados, viúvas. Deus tem tido misericórdia dos moradores de rua, porque eles não morreram de fome, porque Deus envia pessoas que levem algo para que eles possam comer. Eu sempre oro a Deus: leve alguém que possa levar comida para aqueles que estão passando por dificuldade nesse momento. Sempre quando eu levo sacolão para alguém, a pessoa olha para mim e diz: você ficou sabendo que eu estou passando por dificuldade? Eu falei: não, foi Deus que mandou. Porque eu orei a Deus hoje de manhã, falando para Deus que eu não tinha mais nada para comer e eu não tinha onde comprar. Então você chegou com o sacolão. É porque o Deus conosco ouve nossas orações. Já parou para pensar que tudo aquilo que você tem é porque Deus permitiu que você tivesse? O que você tem feito de grande valor para Deus? Você tem dado, eu não digo oferta em dinheiro na igreja, dízimo, não estou falando disso, mas você tem dado sua vida como oferta a Deus? Você tem se oferecido como um sacrifício vivo e santo a Deus, como Paulo diz? Ofereça-os como sacrifício vivo e santo a Deus, e preste um culto racional a Deus. Quando Paulo diz isso, ele não está falando simplesmente na igreja, está falando na sua casa, ao deitar e ao acordar, no seu dia a dia. Quando você pega o seu alimento, você prestar um culto a Deus e falar: Senhor, graças te dou, porque você não tem deixado faltar na minha vida. Jesus agradecia a Deus, o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus, agradecia a Deus, porque antes de realizar o milagre ele dizia: Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouve. Ou eu e você somos melhor do que Jesus, que não precisamos agradecer a Deus? Deus é Emmanuel, Deus conosco. Entenda, cada vale, cada deserto que enfrentamos, Deus é conosco. Emmanuel, Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco. Olha só o que Jesus ele disse para Pedro: Pedro, eis que Satanás pediu para se andar, peneirar a sua vida. Jesus não disse para Pedro: Pedro, pode deixar que eu vou dar um sacode de Satanás, vou dar uma surra nele. Pedro, pode deixar que você não vai passar por isso.
Jesus não disse que Pedro não passaria por isso. Jesus, ele permitiu que Pedro passasse pela peneira. Então a peneira que nós estamos passando, e muitas vezes Satanás está se andando na nossa vida, Deus permite. Mas olha só o que Jesus disse para Pedro: mas Pedro, fica tranquilo, eu vou rogar por você, eu roguei por você, eu orei por você, eu intercedi por você. Sabe por quê? Para que a sua fé não se desfaleça. Então as situações que você está enfrentando, a peneira que está passando, Jesus está dizendo: estou orando por vocês para que a sua fé não se desfaleça. Jesus não disse para Pedro que ele não passaria por tal situação, ele permitiu, mas ele disse: fica tranquilo que eu vou orar por você para que a tua fé não se desfaleça. Sabe por quê? Porque Jesus, ele sabe a nossa limitação, ele sabe aquilo que nós suportamos. Jesus não tirou Pedro daquela situação, mas ele disse: eu roguei, eu intercedi, eu orei por você. Sabe por que Jesus fez isso? E ele disse para Pedro: e tu, quando converteres, confirma, fortaleça a fé dos seus irmãos. Sabe por quê? Porque as pessoas aí fora vão olhar para aquela situação que vocês estamos passando e vai ver que a nossa fé, ela é inabalável. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você está como um monte de Sião? Tua fé não se abala? Então eu gostaria que você ficasse de pé como um monte de Sião. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas quando Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu. Entenda bem uma coisa, a Bíblia diz que Satanás pediu para se andar na vida de Pedro. A Bíblia diz que o diabo chegou diante de Deus e pediu para Deus tirar tudo que já tinha. Mas a Bíblia diz que Jesus disse para Pedro: Pedro, mas eu roguei por você. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus. Sabe fazendo o quê? Intercedendo por mim e por você. Sabe para quê? Para que a nossa fé não se desfaleça. Porque Deus Emanuel, Deus conosco, está todos os dias comigo e com você, para que a nossa fé não se desfaleça. Cabe a você colocar Deus em primeiro lugar, clamar a Ele e dizer para Ele: Senhor, Senhor, Tu sabes até onde eu consigo ir. Você pode dizer para Deus: Senhor, Senhor, Tu sabes até onde eu consigo chegar. Em Apocalipse, onde Deus, ele disse para João escrever as cartas para 7 igrejas, para uma das igrejas ele disse: caminha mais um pouco que eu coloco uma porta aberta diante de ti. É só continuar caminhando, caminhando com fé, de glória em glória, vitória em vitória. É passar pela luta dando glória. Moisés sabia que quando ele saiu do Egito para ajudar aquele povo ingrato, povo duro, Moisés sabia que ele iria sofrer, porque a Bíblia diz que Moisés preferiu não mais ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer com o seu povo. Sofrimento e lutas, aquilo que nós passamos todos os dias, isso é aprendizado para o nosso dia a dia. Enquanto nós estamos caminhando nessa terra, isso é para nós aprendermos que nós temos um Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, se não fosse as pisaduras de Jesus, se não fosse o castigo que Jesus pagou por nós, nós não suportaríamos tal coisa. Deus é contigo. Gostaria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Quero orar com você. Pai querido, aqui nós estamos diante de Ti,
E eu peço ao Senhor, Pai querido, que o Senhor nos dê estratégia, o Senhor nos dê, Pai querido, capacidade. O Senhor renova nossas forças. Espírito Santo de Deus, nos renova, Pai querido, nossas forças, para que nós possamos voar como águia, para que nós possamos ter força, Pai querido, como da águia, porque a águia, quando ela chega na limitação dela, ela vai nas mais alturas que ela pode, se esconde, ela tira suas penas, tira suas unhas, até que se renove tudo. Espírito Santo de Deus, dê sonhos, dê visões para a tua igreja, dê estratégia, mostra para a tua igreja que o Senhor é conosco, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, papai, quando nós sabemos, Pai querido, em quem nós temos crido, nós podemos passar por qualquer situação, porque nós temos o Senhor conosco, Pai. Marta disse para Jesus, quando Jesus chegou ali, Lázaro estava na cova, Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não estava morto. Porque ela sabe que a presença de Jesus, ela opera milagres. Mas mesmo de tal situação que nós passamos, quando Jesus chega, tudo fica colorido, tudo muda. Espírito Santo de Deus, renova aqui, Pai querido, estratégias e planos, Pai querido, para a tua igreja. Renova, Senhor, as ferramentas. Renova aqui, Pai querido, aqui armaduras, Pai. Coloca sobre cada um de nós, Pai. Revista-nos, Pai querido, com a tua graça, com o teu favor. Ó Espírito Santo de Deus, permita o Espírito Santo chegar agora, entrar nessa casa. Você é bem-vindo. Você que tem passado situações complicadas, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Você que tem passado por situações complicadas demais, quero chamar você para vir aqui à frente, porque 1 Pedro diz: lançai sobre ele. Eu quero orar com você, e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Você que tem passado situações complicadas, que parece que elas vão ser intermináveis, invencíveis, quero convidar você para vir aqui à frente em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós queremos te ouvir, Espírito Santo. Nós queremos te ouvir, Espírito Santo. Nós queremos te ouvir. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós deixamos elas para você, Senhor. Essa casa é sua, Espírito Santo.
mais. Vai renovando forças, Pai. Ó Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Abra assim suas mãos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Abra suas mãos com ato profético de receber. Quero que você agora receba aquilo que Deus vai colocar na sua vida. Deus me disse que tem pessoas aí no banco que precisa falar como Salomão disse: Deus, me dá sabedoria. E você sabe que é você. E Deus me disse que tem pessoas aqui que estão aí no banco, que Deus me disse que você falou no seu coração que você precisava de uma confirmação. E Deus, Ele trouxe hoje para você. Você precisava de uma estratégia. Deus, Ele até quer te dar estratégia, mas Ele quer que você busque a estratégia nele. Deus, Ele me disse que você disse para Ele que você não sabe mais o que fazer, mas Ele disse: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sei o que vai fazer, eu sei como fazer, eu sei como agir. Os que estão aqui na frente sabem que vai buscar em Deus, mas Deus mandou falar para você que está aí no banco que você precisa buscar as estratégias em Deus, porque Ele até tem estratégia para você, mas Ele disse: se você buscar as estratégias em mim, você vai conquistar aquilo que eu preciso te dar. E você serve a um Deus que muda as coisas de lugar. Aquilo que estava em desordem, Ele começa a colocar em ordem. Você serve a um Deus que tem cuidado de você todos os dias. Você falou para Deus: Deus, o projeto que eu tenho, Deus, eu preciso concretizá-lo, mas eu não consigo concretizar. E Deus está dizendo: se você não me der o projeto na minha mão, se você não confiar em mim, se você não buscar essa estratégia, você não vai conseguir. E Deus está dizendo hoje: busca as estratégias em mim, que os seus projetos vão fluir. E se Deus colocou mais alguém que está aí no banco, eu quero que você venha aqui à frente em nome de Jesus. Que eu quero orar com todos vocês aqui juntos. Que eu quero que o Espírito Santo te entregue na sua mão essa estratégia. Porque o Deus conosco, Deus Emanuel, Deus conosco, está aqui nessa noite. Não é o pastor Jonathan que está falando o que quer falar, é porque o Espírito Santo incomodou isso no meu coração. E se Deus testificou isso no seu coração, não perca tempo, não, venha logo para frente, em nome de Jesus. Eu quero orar com todos, em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Vai fazendo, Espírito Santo. Vai fazendo, Espírito Santo. Só o Senhor sabe, só o Senhor conhece. Por isso o Senhor diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem estratégias novas para a tua igreja, para esse povo. O Senhor tem ferramentas novas para esse povo. Espírito Santo de Deus, a cada gigante que se levantar contra a vida deles, Pai, eles farão como Davi. Não vai com ferramentas, mas vai pelo nome do Senhor dos Exércitos. Espírito Santo de Deus, nenhuma situação que eles passar, que eles enfrentar, Senhor Deus, será maior do que a vitória, e nunca, jamais será maior do que o nosso Deus. Então, Espírito Santo de Deus, todo projeto e sonhos que eles têm, Pai, todas as estratégias, Pai querido, que eles têm no Senhor, eu peço que em nome de Jesus agora seja lançado aos pés da cruz. Renova forças aqui, Pai querido, daqueles que estão perdendo forças. Renova, Senhor Deus, a fé daqueles que já perderam a fé faz tempo. Estão caminhando muitas vezes só por caminhar, porque já perdeu a fé. Espírito Santo de Deus, ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque Tu está conosco. Deus Emanuel, Deus conosco, é o que me sustenta todos os dias. A Tua vara e o Teu cajado me consolam.
Espírito Santo de Deus, renova a força da tua igreja, renova a fé, para que saibas, Pai querido, em quem temos crido. Podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Quem tem fortalecido cada um de nós é o teu Santo Espírito, Espírito Santo de Deus. Eu profetizo, Pai querido, Efésios 6:10 sobre eles, Pai, desde a cabeça para os pés, um revestimento total, e vê um fogo, Pai querido, sobre a vida deles, Pai. Vai derramando teu bálsamo, Pai querido, consolo sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, enxuga, Pai querido, tudo aquilo que tem trazido raízes de amargura, tristeza na alma, Pai. O salmista diz: porque te abate dentro de mim, ó minha alma, espere em Deus a salvação, pois eu ainda o louvarei. Então, Pai querido, mostra para eles, Pai querido, a salvação, mostra para eles a resposta, as estratégias que o Senhor tem para eles nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu profetizo que habitaremos no esconderijo do Altíssimo, que é o teu Espírito Santo, Pai. Espírito Santo de Deus, abençoe a cada um, em nome de Jesus. Somente aquele que recebe, queria aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Amém, Jesus. Amém. Podemos voltar para o seu lugar em nome de Jesus. Emanuel, não esqueça disso, não, igreja. Emanuel, Deus conosco. Não se esqueça, Deus é a nossa bandeira, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa salvação. Deus conosco é o que nos sustenta todos os dias. Pode até ser que amanhã você vai enfrentar uma situação pior do que você passou essa semana, mas não desfaleça, porque Jesus disse para Pedro: eu roguei para que a tua fé não se desfaleça. Jesus está rogando por você, para que a nossa fé não se desfaleça. Entenda que Deus é Emanuel, Deus conosco, está todos os dias comigo e com você. Então busque a força em Deus, em nome de Jesus. Quero orar para nós encerrar este culto. Domingo que vem, ceia do Senhor Jesus, tá? Convide mais alguém para vir e cear. Ah, pastor, mas a pessoa que eu posso convidar, ela não é batizada. Convida ela para cear em espírito com Deus, para que ela venha cultuar a Deus. Amém? Tem algum aviso, algum recado? Não? Continue orando para que Deus continue salvando vidas, para que Deus mude a Constituição de todo tipo de governo, porque a Bíblia diz que eles é a nação cujo Deus é o Senhor. Mato Grosso, Brasil, pertence ao Senhor Jesus. Nós temos que profetizar isso todos os dias. É casos e casos de notícias que nós sabemos aí, de aborto, disso, daquilo. É terrível. Aborto de uma criança de 7 meses, já formada, é terrível. Tirar uma dor causando dor em outra vida. Somente um pode tirar a vida, somente de Deus. Ele dá, Ele tira. Mas o homem tem um coração muito maldoso. O homem maquina o coração para o mal. A tendência do homem é maldade. Nos Estados Unidos foi reprovado lá qualquer tipo de aborto, porque 46 anos pode aborto em qualquer cidade, e qualquer tipo de aborto. Mas foi negado que não pode mais aborto nos Estados Unidos. País vizinho do Brasil é liberado o aborto, em qualquer espécie, qualquer circunstância. Estão lutando para que isso seja também no Brasil liberado. Mas nós temos orado por vidas. E a Bíblia diz que Deus, ele tem vida, e vida é abundância. Ninguém pode tirar uma vida. Você está aqui hoje. Você tem já pessoas, se você fosse abortado. Satanás tenta abortar os seus sonhos, Satanás tenta abortar os seus projetos, mas nós servimos um Deus de vida, Deus que realiza sonhos. Ele não permite Satanás abortar os planos de Deus na sua vida. Abra suas mãos, vamos orar.
Pai querido, graças te damos por este culto, por essa palavra poderosa. Graças te damos, Pai querido, porque aqui nós recebemos estratégias, ferramentas, Pai querido, e novos planos e projetos. Então, Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor, Pai querido, que o Senhor derrama sobre a tua igreja a tua graça e o teu favor. Derrama sobre este povo, Pai, a tua misericórdia, a tua paz e o teu grande amor. Espírito Santo de Deus, a paz que excede todo entendimento, Pai querido, nos leva de volta para casa em paz e segurança. Aqueles que ainda vão embora para o sítio, Pai querido, guarda o dia a dia, Senhor Deus, guarda essa semana. Abençoe, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, renova as nossas forças todos os dias, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que a tua graça e o teu favor seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão Genias que vai mandar depois no grupo da igreja, o próximo culto que acontecer será também o culto da despedida da família pastoral. Aí ele vai mandar alguma coisa lá para fazer um copo de bebes. E o próximo culto será o nosso culto de ceia e será o culto da despedida da família pastoral. Tá? Mas nós não vamos sumir, mas estaremos à disposição da igreja. Um dia que quiser a gente vir pregar, fazer alguma coisa, nós estaremos à disposição. Tá? Nós estamos partindo para o céu, estamos indo aqui vizinha, cidade vizinha. Tá? Mas nós estamos com o coração aberto e felizes naquilo que Deus tem feito aqui nesse lugar, que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Então, domingo, dia 3, a ceia do Senhor e culto de despedida da família pastoral. Estende suas mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, ela seja comigo e com você, até a eternidade vindoura. Que um dia viveremos e veremos Cristo face a face como Ele é. E a igreja diz: aplauda o Senhor Jesus, que está encerrado. Aleluia.